Gravando, pessoal, aula do dia 24 de setembro, aula da tarde, parte 2. Estávamos falando de treinamento de força. Estávamos falando sobre esses aspectos de transferência, né? Esse período de transferência. Deixa eu botar aqui. Agora não foi. Tá, compartilhando. Então, falamos um pouco desses aspectos, desse período e tal. Agora eu vou começar essa segunda parte dando algumas dicas de treinamento geral, tá? Um pouco bem resumido até, e depois, se a gente quiser mais aprofundamento, a gente discute, tá? Fiquem à vontade. Mas, assim, alguns cuidados, tá? Até porque essa disciplina, ela é uma disciplina base para a cadeira do professor Ronei, tá? E aí lá vocês vão ver em mais detalhes todos esses aspectos. Mas acho que são aspectos que quem já vai trabalhar com força já tem que ter claro, assim, né? Então, um deles é sobre a questão da importância do aquecimento. O aquecimento é sempre importante, né, no exercício, para o treinamento físico, mas na força eu gosto de dar o exemplo, assim, porque já nos ajuda a pensar essa estrutura inicial da sessão de treino, tá? E, bom, qual é a questão aqui? A gente tem que lembrar que o aquecimento, ele tem uma função primordial, que é preparar o aluno para a parte principal. Então, eu tenho que colocar meu organismo lá em condições de realizar a tarefa. Não só o organismo, né? A parte mental também. Eu tenho que fazer o ritual de início de treino, também, às vezes, para esvaziar um pouco a cabeça do aluno em relação aos problemas de fora. Então, tem essa função também dessa parte dos rituais, né? Que a gente chama de início de treino, de final de treino, né? Às vezes até para questões de grupo mesmo, fortalecer ligações de grupo, conversa e tal, mas também, claro, preparar o aluno para a parte do ponto de vista físico, né? E aí que está a questão. Esse aquecimento, ele vai ser dependente do que eu for fazer na parte principal. É uma coisa bem óbvia e continua sendo fundamental em treinamento de força. Então, assim, vamos dar dois exemplos que mostram bem como esse aquecimento pode ser diferente. Então, vamos dizer assim, eu tenho lá um aluno que está treinando resistência de força na sala de musculação, que é o que eu comentei para vocês, que algumas vezes o pessoal usa isso como estratégia inicial de treino e tal, mas também pode ser um objetivo lá específico de resistência de força, que é mais de 12 repetições, em geral em torno de 15, 20 repetições. E aí, nesse caso, a intensidade é relativamente baixa, a gente tem que lembrar disso, e a carga mecânica no sistema musculoesquelético também é baixa. Tá? Em termos absolutos, né? Portanto, riscos de lesão e temperatura corporal, ele não é de altíssimo nível. Portanto, o aquecimento é quase sempre muito rápido nesses casos. Eu posso fazer um aquecimento apenas com exercício aeróbico, um aquecimento mais geral. Eu posso fazer 10 minutos de caminhada, de ciclo ergômetro e estou pronto para fazer o treino. Resumindo, é isso. Posso ter algum alongamento no meio, que a gente pode discutir depois, sempre curto, tá? Vamos falar do que se sabe bem, até 10 segundos lá e tal. Ok, fiz lá o aquecimento. Agora, vamos imaginar um outro objetivo. Estou numa outra sessão em que eu tenho que treinar força máxima. Estou numa fase alta lá da força máxima, onde são pouquíssimas repetições e uma carga muito alta. Tem que ter ali um controle, a questão neuromuscular muito alta, tá? Nessa condição, o aquecimento ele tem que ser muito mais longo. Ele vai ser no mínimo do dobro do tempo, para dar uns números mágicos assim, práticos, né? Vai ser o dobro do tempo, porque eu vou precisar de um aquecimento geral, onde eu vou fazer meu aluno aumentar a temperatura corporal, manter esse estado de prontidão, né, do corpo de forma geral, e depois vou fazer também exercícios específicos. É muito comum nesses tipos de treino mais intensos ou mais avançados, eu realizar exercícios semelhantes àquele padrão de movimento com a carga muito baixa, apenas para aquecer. Tá? Então, tudo isso leva mais tempo. De novo, para quê? Para chegar àquele estado de prontidão que é um pouco maior do que do outro exemplo que eu dei. Tá? A mesma coisa serve também não só para carga absoluta, mas também para complexidade neuromuscular. Tá? Então, treinamentos de força rápida que envolvem gestos do corpo inteiro, com maior grau de complexidade, eu preciso também fazer um aquecimento mais longo. Tá? Exemplos disso são dos esportes. Eu vou lá jogar vôlei, vou fazer o aquecimento, eu posso fazer um exercício aeróbico, muitas vezes em círculo, faço lá uma corridinha, 5, 10 minutos, faço um aquecimento em dupla, né, já
executando alguns movimentos importantes, já em alguma intensidade um pouco maior do ponto de vista local, e depois eu termino lá, depois de um tempo eu termino fazendo um aquecimento de rede, que a gente chama, com algum saque, coisa, mas o de rede também tem ali, que ali tem uma intensidade maior ainda. Os primeiros ataques que eu faço nesse aquecimento, eu faço de uma forma um pouquinho mais encaixada, a gente diz. A gente tenta botar isso na cabeça dos loucos, né? Porque os bagual, às vezes, querem enterrar a bola na primeira para tentar assustar o cara, o adversário, tem essas coisas aí de aquecimento. Mas ali a gente tem que dizer, ó, encaixa a bola e coisa assim. Depois vai largando o braço, né? Para fazer um bom aquecimento. Então, isso aí é importante, tá? Isso vai me fazer levar também esse estado de prontidão do aluno para aquilo que se precisa. Então, os treinos de força, em base a isso. Eu ir levando ele concomitante, passo a passo, para onde se precisa fazer. Tá? Esse é o grande objetivo do aquecimento. O segundo aspecto que eu queria ligar é o enfatizar músculos propulsores, mas não se resume só a isso. Mas é assim, ó, de forma geral, é entender muito da cinesiologia e da biomecânica do gesto que eu estou trabalhando. Tá? Então, o que a ciência me diz sobre aquilo que eu estou treinando? Eu treino rugby, eu treino futebol, eu treino vôlei. Quais são as ações principais? Quais são os motores primários? Quais são os desequilíbrios que eu gero? Aí entra aquele ponto lá do raciocínio evolutivo. Né? Quais são os desequilíbrios que eu gero para eu pensar também em compensações para manter a segurança do exercício nessa prática? Eu gosto de brincar aqui que é aquele exemplo, né? O homem durante milhões de anos, nós não nos tornamos uma espécie aí não extinta porque a gente cortava a bola. Por exemplo, eu lá no joguinho lá com o Elvis, e quando a gente vai jogar é normal, eu corto por cima do bloqueio dele, é baixo e tal, não salta muito. Isso é normal para um professor de treinamento físico, né? Mas isso não aparece nas pinturas rupestres lá dos antigos, porque não era um fator essencial. Então, a fuga disso já nos mostra que há desequilíbrios também, porque isso não foi marcante. Além disso, claro, além desse raciocínio, eu tenho que entender bem sobre equilíbrio e desequilíbrio muscular, do ponto de vista funcional, intersegmentos. Para quê? Para eu poder ter informações sobre o que eu vou fazer com os meus alunos. Tá? Então, entender bem disso vai me ajudar nesse treinamento de força. E o treinamento de força vai ser muito legal por isso, porque o limite não vai ser de equipamento. O limite vai ser sempre de conhecimento e criatividade. Né? Resumindo, é isso. Tá? Eu tenho que pensar também na alternância de grupos musculares, então posso pensar em estratégias, de novo, cuidando para que essa alternância não seja faz tudo de variado, mas com uma sequência lógica. Tá? Essa alternância de grupos musculares pode me ajudar, e de aparelhos, pode me ajudar na estratégia de respeitar tempos de intervalo. Então, é uma dica aí interessante também, quando se tem essa possibilidade, né? E a parte final de alongamentos. Eu deixei aqui só para eu lembrar, tá? Porque não é nada obrigatório, tá, gente? Mas entra naquele papo lá que eu falei do aquecimento. Tem alguns achados da literatura, resumindo um pouco, que tem mostrado que, por exemplo, uma coisa que se sabe bem, vamos começar com o que é mais seguro, que se eu fizer alongamento ou não, isso não vai alterar meus níveis lá de recuperação, de processos inflamatórios e dor muscular tardia. Isso já se sabe já há vários anos. Mas não significa que ter o alongamento como parte final também não vai ajudar. Eu vou dizer, aí eu vou trazer um papo bem da prática. Assim. Vocês devem conhecer algum amigo de vocês, ou às vezes até aí entre vocês, o cara que diga o seguinte, depois de treinos exaustivos, os caras digam o seguinte, ontem não alonguei, tô todo duro, né? O que acontece? Quando o cara começa a dizer esse tipo de coisa, o treinador já tem que estar ligado, ele sabe que ali tem religião no meio, ali tem uma cultura e até é possível que tenha até uma certa relação, mas de novo, a gente sabe que não é totalmente causal. Se o cara tivesse feito uma boa volta calma, com trabalho de mobilização articular, etc., também poderia estar se sentindo melhor, tá? E os dados mostram que quase sempre isso não se sustenta, não é obrigatório. Agora, também não é obrigatório não ter, gente. Tá? De novo, alongamento como algo, como parte da recuperação, até 10 segundos. Tá? Aí que eu entro com os cuidados, porque aí o pessoal diz, não, já foi mostrado que atrapalha, etc. Aí tu vai ver a maioria das evidências
mostram que onde há prejuízo de um exercício de alongamento, na verdade não é alongamento, vamos chamar do nome certo, é treinamento de flexibilidade com cargas relativamente altas. É quase sempre acima de 40, 60 segundos, né? E aí a gente vai para o mundo real, né, gente? Os caras parecem que tem atleta que é só contorcionista, que fica lá 1 minuto em cada posição, né? Eu não sei onde é que os caras estão, porque quando tu consegue fazer teu aluno ficar 15 segundos parado na mesma posição, tu já tem que estourar foguete. Assim, o cara já é um campeão, né? Eles começam a contar e a contagem da metade para o final é 2, 3, 14, foi, é algo estranho. Então é muito estranho esse dado. Tomem cuidado com isso, tá? O que eu indico é que continua valendo muito alongar no início, no final, como uma estratégia parcial e com cuidado, né? Sem excessos aí, e aí não tem muito mistério. E respeitando também a cultura do aluno, né? Se é o aluno aquele que diz, eu fico todo duro, não adianta tu vir com a revisão sistemática, tá aqui, ó, cara, se é aquele tipo, ele vai continuar enchendo o saco. Aí a melhor coisa a fazer é dizer, alonga, que aí não me enche o saco, né? Tá bom? Então fica aí a dica. Vamos falar das cargas de treino. Pessoal, aqui vamos começar com a tabelinha de treino bem comum nos espaços de saúde, tá? Essa tabela vai me indicar intensidade. Então, no caso aqui, a primeira coluna é de força máxima, né? Eu tenho as repetições para esses treinos de força máxima. Vejam que é aquele subgrupo ainda daquela força máxima que a gente falou antes, que a hipertrofia vai estar também incluída nela, tá? Então, nesse tipo de treino, de força máxima, eu vou trabalhar com intensidades muito altas, de 85% a 100%. Vou trabalhar com repetições relativamente pequenas, menor número, 2 a 6 repetições. As séries, 1 a 4, mas vejam que como a intensidade é alta, o volume é baixo, e o tempo de intervalo entre séries, agora não tem mais tempo de intervalo entre repetições, como a gente viu lá na resistência, né? Aqui o intervalo, que é sempre entre séries, vai ser relativamente alto. Essa vai ser uma das principais diferenças dessa tabela. Tá? Essa tabela minha aqui é toda baseada nas diretrizes do American College e de alguns dados aí de literatura. Mas ela tem um viés, tá? Ela tem ali um viés importante que é exatamente sobre os tempos de intervalo. Depois eu vou falar de forma geral. Mas os tempos de intervalo são relativamente grandes. Como a intensidade é alta, tempos de intervalo relativamente altos. Nós vamos ver que para os outros treinos os tempos de intervalo vão ser menores. Intervalo entre sessão, tá? De 2 a 3 dias, resumindo. Só que cuidem aqui, pessoal, o termo mais correto aqui seria colocar não intervalo entre sessões, mas na verdade seria intervalo para grupos musculares ou intervalos para repetir cargas para dado grupo muscular. Tá? Isso que eu ia perguntar. A construção de treino na musculação, ela é baseada nos grupos musculares. Tá? O pessoal até cuida, às vezes, da quantidade total, vai ter mais riscos, depois a gente vai falar ali, dependendo da frequência semanal de treino que eu tenha, né? Com maior carga ou não, mas o treinador, ele está focado, são nos grupos musculares. Quando se faz as tabelas de treino, eles vão estruturar exercícios que contemplem grupos musculares para cada dia. E aí eles vão estruturar de forma que, tem que trabalhar peitoral, lá, peito. Eu vou fazer esse trabalho de peito, se é força máxima, só daqui 2 ou 3 dias. Eu fiz na segunda, só vou poder fazer na quarta ou na quinta. De algum jeito eu vou ter que estruturar lá que a sessão seja aquela. Mas eu posso ter até 5 sessões de treino semanal. O importante é que eu vá regular esses tempos para os grupos musculares. Isso é importante, tá? Nos treinos de força, esses de aparelhos, em salas de musculação, que tem mais relação com essa tabela aqui, ela é feita dessa forma, tá? E aí eu já indico mínimo e máximo, tá? De novo, acho muito estranho ter treinos de força 1 vez por semana. Então, assim, no mínimo 2 vezes por semana. Máximo, pode ser 5 vezes. Olha, pode ser até um pouco mais, porque aí tem até uma questão ética profissional também, que isso está muito envolvendo, às vezes, tempo do personal, por exemplo. Mas tem personal que quer treinar 5 vezes por semana. E pode ser honesto com ele, dizer, olha, fazendo 3 ou 4 não teria muita diferença, a gente teria ganhos semelhantes. Mas dá para a gente trabalhar 5 vezes por semana. A gente organiza com um pouco mais de qualidade, com menos grupos musculares, mais vezes no dia, então eu posso escolher talvez algum exercício a mais para ele, eu posso treinar algo concorrente também, de forma com um pouquinho mais de espaço, tá? Então dá para fazer também. Mas, assim, vou dizer para vocês que quase sempre entre 3, 4 vezes é o ponto ótimo ali de treinamentos de força, nesses grupos de saúde, tá?
Bom, aí a gente tem a questão da hipertrofia. Vamos para a segunda coluna aqui. Hipertrofia. Intensidades menores, 65% a 85% da RM, ou da repetição máxima, ou da força máxima, tá? Do 100%. Então, com mais repetições, em torno de 8 a 12. Aqui eu faço um parênteses, tá, gente? Há várias evidências. Eu tenho um livro aqui, de manhã eu procurei, de um treinador italiano, com um leste europeu, já mostrando há muitos anos essas evidências, e faz menos anos o pessoal do treinamento de força está vendo isso, está redescobrindo isso também, que treinos em repetições muito grandes, 30, 40 repetições, com carga, com execução muito lenta, trazem também grandes níveis de hipertrofia, às vezes até mais do que esses programas mais tradicionais que vocês estão vendo aqui, tá? Existe, mas eu não vou mostrar na disciplina, porque assim, ó, o que eu vejo, que inclusive o treinador fala, é que tu tem que ter caras altamente motivados. É que nem aquele discurso do HIIT, assim. Na aplicação para o aluno médio, aí, voltado para a saúde, é muito complicado fazer isso, porque o tempo de execução, ocupação de equipamentos, etc., em salas de musculação, mostra que o custo-benefício é bem complicado. E não só isso, a aderência ao treino também é difícil, porque tu tem que ter esse cara altamente motivado. Mas lembrem que tem isso. Se alguém quiser se aprofundar e tiver possibilidades, tem que ir atrás, tem artigos, falem comigo, e procurem, né? Que tem bastante coisa boa sobre isso. Mas o mais tradicional é nessa zona aí que eu estou mostrando para vocês, tá? É onde eu tenho mais chance de treinar com esse custo-benefício temporal aí interessante. Intervalos um pouco menores, de 1 minuto a 1 minuto e meio, e o tempo ali do exercício, 1 dia e meio, 2 dias de recuperação para vários grupos musculares. Deixa eu fazer um parênteses que eu não fiz de manhã, mas é importante lembrar também que assim, ó, por exemplo, se eu pegar grupos avançados, grupos de levantadores de peso, eles têm em fases importantes de adaptação, de períodos de adaptação, eles têm, às vezes, as cargas repetindo uma vez por semana. Vê ali, eu botei 72 horas, mas caras mais avançados, quando vão fazer treinos mais extenuantes, tá? Um caráter muito intenso, métodos avançados, né? Esses caras ultrapassam esse período aí. Tá? Mas, de novo, são caras diferenciados, são atletas de nível nacional, vamos chamar assim, do levantamento de peso, coisa assim. Tá? Então, isso pode variar bastante. Depois eu vou mostrar para vocês que o próprio número de repetições gerais já varia até de tipos de atleta. Essas tabelas só me dão uma indicação daquilo que pode funcionar mais para alunos iniciantes, para um nível mais de iniciante a intermediário. Tá? Mas vai ter variações que eu vou descobrir como o correto disso através de uma avaliação individual. Tá? Eu vou diminuir esses limites do que eu posso adaptar ou não. Mas isso aqui é um quadro inicial interessante. E aqui eu tenho o terceiro método, que é a resistência de força, né? Envolve intensidade relativamente baixa, 40% a 60% da força máxima, repetições de 15 a 30, intervalos pequenos, como a intensidade é relativamente pequena, eu vou ter intervalos entre séries pequenos, né? 30 segundos a 1 minuto, e eu posso ter mais repetições para aqueles grupos musculares, como o raciocínio que acontece também lá nos treinos de resistência. Né? Treinos mais intensos, eu tenho que deixar mais dias de descanso, treinos mais contínuos, eu posso ter um pouco menos de descanso. Tá? Então, esse padrão aqui segue na força bem claro, né? Bem claramente ali. Aqui, pessoal, eu trago uma figura para vocês para notarem como essas tabelas elas enganam, tá? Como eu tenho que ter atenção também ao desenvolvimento individual, né, no meu aluno. E aí, aqui pegando grupos extremos, né? Então, eu tenho um grupo ali de fundistas. Vamos primeiro entender o gráfico, né? É número de repetições até exaustão ou até a falha. Tá? O máximo de repetições que eu tenho em função da carga que eu estou levantando. Então, 80% da repetição máxima, de uma repetição máxima, tá? 90%, por aí vai. Vejam aqui, pessoal, que a coisa varia muito, assim. Claro, quando eu estou a 100%, não tem dúvida, é uma repetição para todos, tá? Essa é a forma de controle individual. Mas veja que mesmo controlando a RM e trabalhando em percentuais individualizados, vejam que eu posso ter muita variação nas repetições. A 90%, vejam aqui, o fundista, ele está um pouco abaixo dos 15, ele tem uns 13 repetições, mais ou menos, 12 repetições,
tá? E os caras mais anaeróbicos, né, levantadores de peso ali, estão entre 7 e 8 repetições, quase a metade. Tá? E essas diferenças aumentam mais ainda quando a intensidade baixa mais, mas vejam que são regiões de hipertrofia, são treinos de força normais, e eu posso ter uma variabilidade muito grande nessas repetições. Então, eu também tenho que entender, aí entra o papel do treinador, do professor também na observação individual, ele verificar como está indo as cargas do aluno, verificar como é que ele está se desenvolvendo frente a essas cargas, especialmente nos alunos novos, onde se adaptam muito rapidamente, tá? E essa adaptação ela pode ter também esse viés, digamos, ou essa variabilidade normal, segundo até o potencial do aluno. Se ele for um pouco mais aeróbico, ligados a fibras, né, mais oxidativas, glicolíticas, podem alterar esse número de repetições também, tá? Então, atenção. Qual é a sugestão que eu dou? É avaliar. É fazer avaliações específicas, né? Que deem um pouquinho esse controle. De certa forma, diminui um pouco isso quando eu faço a estimativa baseada até a falha, tá? Quando eu uso lá a escala, e é de Lombard, se não me engano, que aí tu usa lá, tu faz o número de repetições até exaustão, que tem que ser em torno até de 10, eu acho, e aí a partir daquele número máximo de repetições, tu estima a repetição máxima, mas ali ele já te dá uma ideia de repetição com um pouquinho mais, né, de ajuste, tá? Pelo menos para essa zona aqui serve. Mas, de novo, vai ter variações quando eu vou treinar com mais repetições. Tá? E aí não vai ter outro jeito. Eu vou ter que estar atento também ao qualitativo. Como é que ele está sentindo a carga, aquelas perguntinhas que tem que tentar entender. E aí a gente vai ter que entender o outro aspecto, que é o índice do cagaço. Né? Eu já falei nesse semestre do índice do cagaço, já falei dessa coisa tão importante. Como é que eu deixei passar isso? Não é possível. Não acredito. O índice do cagaço, né, pessoal? Isso é fundamental para o treinador. O que acontece? No treino físico, a gente tem sempre uma relação com a dor, tá? E o aluno vai receber essa dor, ele vai enfrentar essas condições de formas muito diferentes, né? E a gente sabe disso, né? Então, uma coisa interessante que eu fiz é fazer uma tal da escala do cagaço, que é baseada num estudo muito controlado que eu fiz ao longo dos anos, com os colegas, até com controle genético interessante. Né? Eu peguei o pessoal lá de uma ramificação familiar muito importante para a educação física, que é da família do professor Cadore, né? que é o seguinte, o que a gente acabou vendo ao longo dos anos aí? Eu conheci o primeiro colega Cadore aí, que eu conheci foi o atleta de judô, que era atleta de nível internacional. Dei treino dentro d'água para ele, fiz TCC da minha graduação, até treinando ele e outros judocas dentro d'água. E era interessante porque a controle da carga com esse aluno era difícil, porque ele sempre estava bem. E esse cara, quanto mais intenso e mais ferrado fosse o treino, melhor ele estava. Estava quase desmaiando e ele estava bem. Isso era perigoso. A gente acabou descobrindo isso e tivemos que botar marcadores fisiológicos nele, mais concreto, porque a gente não sabia o limite dele, até o ponto que ele estava quase para desmaiar. Era um problema, o cara que tinha um índice de cagaço muito baixo, assim. Ele era a nossa escala 1 de cagaço, né? E aí, bom, anos depois eu fui conhecer um irmão dele, eu não vou dar nomes porque eu sou um cara muito ético, né? Eu tenho muito cuidado, especialmente que a gente está gravando aqui na aula. E, bom, conheci e pensei, bom, é daquela linha, né? Como a gente diz na Itália, esse é tosto, né? Tosto. Bom, aí foi o primeiro treino, assim, a gente foi fazer uma corrida um dia lá e eu me lembro que ele machucou o cotovelo, assim. Porque é difícil mesmo, a ESF é bem perigosa, assim, ela bate um vento encanado ali na saída do laboratório e pode machucar o cotovelo mesmo. Foi uma brisa forte, assim, onde ele teve uma grave lesão, assim, que não aparecia muita coisa, mas foi assustadora a reação, tipo, não, para tudo, para tudo. E aí foi aquele processo, alongamentos de 20, 30 minutos, mais alongamento depois, alongamento antes, raio-x e chama médica, era algo muito grave, assim. E ele sofreu com isso vários tempos, porque é difícil mesmo. A corrida com o cotovelo e a brisa, vocês sabem que tem muita relação, né, com lesões, né? A prevalência é altíssima, né? E, bom, é o cotovelo do corredor, né? O pessoal chama. Então, aí, nesse caso, pessoal, a gente descobriu, ali era o índice de cagaço 20, né? É o máximo de cagaço que podia ter. Incrível, na mesma família, assim. E a gente aprendeu isso, que a gente tem que entender qual é o índice de cagaço desse aluno para conseguir dar cargas de treino, por mais controlados que eu tenha. Né? Mas é sempre importante o treinador estar testando isso e estar conhecendo o aluno sobre essa questão. O treinador acaba descobrindo, só que ele tem que estruturar isso até para pensar nessas possibilidades de treino, né?
Muito bem. Dado essa coisa fundamental do treino, vamos seguir, né? Bom, pessoal, aqui eu tenho uma relação força-velocidade num exercício de musculação. Supino também, só que está invertido aqui. Aqui é uma escala de velocidade em função da força, tá? A gente sempre viu força em relação à velocidade, mas é a mesma coisa. Vejam que a relação é linear, tá? É aquilo que eu comentei lá na aula passada. A gente tem essa relação linear quando é de grandes grupos musculares ou corpo todo, tá? Então fecha com aquilo que eu comentei para vocês. A gente aumenta a velocidade de execução, né? E o potencial de produção de força diminui. Resumindo, é um pouco isso que continua valendo a mensagem lá que a gente viu do Rio. Mas lembra, isso tudo para situações controladas, não é para velocidade, não é para situações de velocidade máxima. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá, tudo bem. Outras características de treinos de força eficiente, pessoal. Para longo prazo, lembrando, né? Lembrem daquela mensagem que a gente já falou na aula passada no treino excêntrico. É importante ter modelos de treino de excêntrico a longo prazo, quando eu tenho alunos de mais de 2 anos comigo. Tá? Mas cuidem, eu continuo achando que não tem motivos para se começar treinando excentricamente. Tá? Até por funcionalidade mesmo. De novo, a maioria dos limites de exercício que eu tenho no dia a dia e nas minhas funções são concêntricas. É fácil de notar na minha área, que é locomoção. A fadiga acontece na subida. Tá? Embora a descida tenha seus limites, que é mais estruturais, né? Metabolicamente é quase sempre nessa subida aí que eu tenho. Então, agora, o treino excêntrico pode ser interessante. Exatamente, até nesses grupos, é uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos e depois eu fui confirmar bem com os maratonistas alpinos na Itália, né? Fui conhecer atletas que só faziam isso, eram mais loucos ainda do que o maratonista normal. E, claro, aí nesse caso, é o corredor que eu digo que aqui era o de Caxias, né? O cara que só faz prova, o treino em Caxias. Eu dei aula em Caxias e eu me lembro, era uma desgraça para achar uma reta lá, eu queria dar minha corridinha e não tinha jeito, tinha que estar achando lomba para tudo que é lado, né? Bom, aí nesse caso, pessoal, não tem jeito. Se eu vou fazer provas com inclinação, eu vou ter que ter treinos específicos, tá? Excêntricos. E até indico para vocês, hoje as análises de prova dessas provas de montanha têm mostrado que os alunos estão vencendo na descida, os atletas estão vencendo na descida, porque qualquer repercussão de economia e de adaptação estrutural, ela parece dar mais vantagem em termos de velocidade do que vantagens de economia na subida, por exemplo. Os ganhos de velocidade, tempo de prova é muito pequeno comparado à da descida. Tá? Além de exercícios de coordenação aí no meio, né? Que está ligado a um treino excêntrico também. Tá? Então, ter uma base de excêntrico é muito bom. Mas, de novo, na ordem das coisas. Tá? Entendendo bem que tipos de prova e tal, e quase sempre o excêntrico vai ser para alunos intermediários ou avançados. Tá? Outra dica que eu dou, gente, assim, é uma regra muito geral, que vai também um pouco no sentido do que o Elvis perguntou, mas só para dar elementos para vocês irem fechando assim questões para saber o que treinar, muito amplo ainda, mas é importante, é lembrar que o treinamento de força, eu vou resumir assim a mensagem para ser bem duro e bem claro. É difícil provar que um treinamento de força é bom no campo da saúde ou dos esportes, ou do lazer também, se quiser colocar, na nossa área, em que todo o programa de treinamento aconteça só com aparelhos de musculação. Tá? Sendo bem duro, não é nem peso livre, aparelhos de musculação. Por quê? Porque não é específico. Tá? Então, a médio e longo prazo, eles têm limites de transferência para aquilo que eu preciso, para o dia a dia, né? Para a questão de funcionalidade. Ô, Rafa, eu falei de manhã do CIF ou foi aqui? Eu já estou bem fadigado. A Classificação Internacional de Funcionalidade. Foi de manhã, né? Não falou. Ah, tá. Então, por exemplo, é isso. Do ponto de vista da saúde, gente, o CIF, né, a tal da CIF lá, a Classificação Internacional de Funcionalidade, que é o maior checklist que a gente tem sobre essas questões do dia a dia ligado à saúde, bem-estar do homem, ele é fundamental, gente, ali, exercícios que vão simular a vida cotidiana.
Tá? Então, se eu vou fazer um treinamento de força para a saúde, claro que ganhar força, aumentar a massa muscular, diminuir a perda de massa com o envelhecimento, tudo isso são marcadores importantes. Mas eles têm que resolver questões funcionais, né? Eles têm que estar guiados para esse tipo de coisa. E aí o resto vai sendo mecanismo, vai sendo maneiras que vão potencializar aquilo lá. Tá? Então, eu tenho que terminar com treinamentos específicos que vão envolver coisas complexas e funcionais. Tá? Resumindo, que quase nunca vão ser em equipamentos de musculação, vão ser muito limitados. Então, na prática, eu tenho que ir para os multiarticulares e funcionais. Tá? Então, tem que lembrar dessa ordem das coisas para programas de treinos completos. Isso não significa que eu posso treinar 6 meses ou até de uma forma contínua lá na sala de musculação, aumentando ou diminuindo as cargas, como o Elvis falou, né? Eu tenho período de manutenção, eu posso fazer isso, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que ter transferências importantes. Eles não podem ser substituídos. Eu não posso fazer, então não faço mais nada de força e fico com aquilo. Não, eu tenho que levar essa força para onde eu vou precisar, elevando carga, etc. Né? E estou com esse problema de memória. Eu não falei também do Pelé, né? Da escola postural só de manhã, né? Então, até um exemplo bom disso que eu gosto de dar é Falou assim, dele, sim. De manhã, né? Aham. Tá, então aqui eu já trago esse elemento importante, por exemplo, em treinamentos funcionais, assim, eu gosto de lembrar, assim, a gente tem as nossas referências na ESEF, agora falando sério, o professor Ronei e o Cadori, que é um amigão, né? Eles são nossas referências, né? E tem muita coisa interessante ali, né? Acho que a gente tem que aprender cada vez mais sobre esse sequenciamento de treino, sobre esses potenciais de treino. O professor Cadori mesmo está estudando muito a questão de potência e tal. Não só ele, o grupo dele lá com o níquel esquerdo e tal, coisas super interessantes, né? E eu gosto de lembrar também do professor Pelé, né? O professor Pelé, que é aposentado, ele foi meu professor lá e ele introduziu no Brasil, ele trouxe da Alemanha um par de ideias super interessantes e ele trouxe a tal da escola postural, né? É um projeto de extensão famoso que a Adriane Vieira hoje dá sequência e tal, e muito legal, onde eles já naqueles anos 90 ou até antes, ele já trazia essa ideia da funcionalidade. Então, eles analisavam a postura dinâmica dos alunos com os objetivos de melhorar funcionalidade, mas muito ligado para essas tarefas, ligados ao dia a dia mesmo, né? E tinha uma parte também humanística disso tudo. Era um trabalho muito bonito, com biomecânica muito boa, assim, era bem cuidadosa, né, nesse ponto de vista, mas também tinha esse aspecto humanístico. E, de novo, lembrando que seria essa parte funcional, que hoje está cada vez mais se vendendo, isso aí e tal, são coisas que o pessoal vem estudando. O professor Pelé foi um grande pioneiro nisso, né? Aí eu entro aqui, pessoal, num dos últimos assuntos da parte de força, tá? Que é sobre os treinos concorrentes, tá? Eu vou usar uma nomenclatura aí que o professor Cruel usa, tá? O que acontece, gente? Como eu falei para vocês, o mundo real vai envolver quase sempre situações complexas. Vai ser difícil eu treinar só resistência, só força, só velocidade. Tá? Então, o que eu vou fazer quase sempre são mistos de treinos ou treinos combinados, que são nesse meio do caminho, né? Onde eu vou potencializar ganhos que são funcionais, que eu comentei para vocês que quase sempre são complexos, né? O mundo real é complexo, né? Eu tenho que resolver os problemas do jogo. Não vai ser só força máxima, não vai ser só velocidade pura, não vai ser resistência de base só, quase sempre vão ser coisas intermediárias. Por isso da importância desses treinos, né? Só que, claro, quando eu coloco eles em conjunto, eu posso ter ali a tal da interferência, que eu vou chamar de treinamentos, eu vou verificar esse aspecto de concorrência dele, e daí que vem o termo do treinamento concorrente, né? Seria algo um pouco negativo nesse caso, seria o quanto talvez esse meu treino de resistência possa atrapalhar em algum ganho de força, algo ligado a isso, tá? Que é sempre um discurso que eu acho ele um pouco meio do caminho, porque no final a gente tem que ver só as questões funcionais lá. O desfecho primário quase sempre deveria ser outro, né? Não deveria ser a força em si ou a resistência em si, tá? Mas de qualquer jeito se estuda muito esses mecanismos, e isso é importante. Quais são as dicas que eu dou de forma resumida? Porque existem milhões de delineamentos, possibilidades de concorrência, interferência ou não. Mas o que eu trago para vocês assim? Obviamente que é melhor eu estruturar, quando eu vou treinar coisas concorrentes, e aí já dou a dica, não passem de 2 objetivos principais, tá? E vai um pouco no que o Elvis falou,
Então, assim, ó, eu tenho que adaptar a força, eu tenho que adaptar a resistência, eu tenho que adaptar a flexibilidade. Para tudo. Te organiza. Faz objetivos de adaptação um pouco diferentes e alguma coisa de manutenção. E deixa 2 no máximo. Até pode acontecer 3, tá? Mas é a exceção. Na medida do possível, tentem trabalhar com 2, que já vai ser difícil estruturar os treinos que tragam adaptações para 2 coisas concomitantes, tá? Então, fica a dica. E aí tem os designs. Se puder, faz em sessões diferentes, que obviamente interferências vão ser menores. Tá? Mas se puder. Se eu não puder, aí eu tenho o problema do sequenciamento. Faço antes o aeróbico, faço antes o de força. O que eu faço? Bom, aí, pessoal, eu vou trazer, na real, assim, não há uma metanarrativa sobre isso, mas o que aparece mais frequente é os treinos de... Quando eu faço treinos de resistência antes de força, eles atrapalharem um pouco a força. Isso é um pouco mais comum. Eu acabei estudando isso, vou dizer mais forçadamente, porque os colegas aí, um monte de parceiros de pesquisa, acabam me botando em bancas lá, o do CRU, então eu faço vários, assim, até nas seleções que a gente estava falando agora do mestrado, aparece lá o mestrado sobre tal, então eu já fui banca da Tine, da Estevam, de várias gerações aí. Bom, o que acontece? Eu acabo estudando um pouco. E tem um modelo que eu já vi mais de uma vez que eu acho que é o que eu queria acender o sinal de alerta para os alunos, assim. É um modelo que eu vou resumir um pouco, talvez eu erre em algum detalhe, mas a ideia geral é o seguinte, foi estudos que mostraram dentro da água e até fora, que mostravam que o sequenciamento do aeróbico antes do de força trazia problemas nos ganhos de força, reduzia um pouco os ganhos de força do que comparando força antes do aeróbico. E aí o aeróbico não tinha prejuízo. Então era melhor fazer o de força antes. Tá? Esse seria o resultado principal. Só que uma coisa que eu me lembro de ter falado nas bancas e tal, e eu não sei se o pessoal sempre entendeu isso, mas que assim, é fundamental, é que nesses modelos de treino, não todos, tá? Mas em alguns que eu vi, o treino aeróbico era treinos feitos em intensidade associada ao segundo limiar ventilatório. Tá? Então, ou às vezes aquele substituto lá, o ritmo de Concone, por exemplo, colado naquele ritmo. E treinos variando tempos ali, tornando um treino mais longo, assim, sempre nessa intensidade. Eu já vi estudos de 8, 12 semanas colado em segundo limiar ventilatório e não mudou, tá? Claro que a gente sabe que tem adaptação ali, né? Aquela carga inicial, depois de 8 semanas, não é a mesma e tal. Mas mesmo assim, é a mesma carga relativa. E assim, para estudo científico, tá ok, tá ótimo, porque testa o que a gente quer comprovar. Agora, para o mundo real de treino, pessoal, não pode acontecer isso. É um erro dos princípios de treinamento físico. É um erro sobre a questão de variabilidade. Ah, mas não adianta só variar que não dá em nada. É verdade, mas também não adianta ficar treinando continuamente, segundo limiar ventilatório, ad eterno. Assim. Não existe isso, gente. Em treinamentos aeróbicos, do ponto de vista da teoria do treinamento físico, não tem sentido. Então, tem que cuidar um pouco. Nesse caso, obviamente que a carga aeróbica era muito intensa. Inclusive, a gente sabia, depois conversando, que a tolerância a esse treino era difícil. Era difícil fazer os alunos manterem até essa intensidade tão alta, porque isso se tornava um contínuo intensivo, como a gente falou. É aquele ofegante, né? Mas muitas vezes em mulheres com pós-menopáusicas, inicialmente sedentários, né? Então, é um pouco mais complicado de fazer isso. De novo, é difícil me convencer que o cara tem que começar no segundo limiar. Por que não ele não começa com os contínuos mais longos, vai levando, né, intensidades menores e vai jogando com esse volume e intensidade. Vai passando por ali, mas até para cima também. Vai indo para os hits também, mas tem que ir alternando as coisas, tá? Resumindo, assim. Então, aí tem que ter cuidado um pouco. O que eu digo para vocês, assim, ó, leiam, vão colocando nesse mundo de dados aí, mas vão fazendo limites também em cima do que foi delineado. O que foi? Esse é um grande problema. Vocês já devem ter visto na hora de procurar os artigos. Não são todos os artigos que esclarecem bem o que foi dado, né? Ou se não, só fica aquela coisa geral, fazia ritmo X, 10 semanas fazendo a mesma coisa. E aí tem que lembrar da realidade do treino, né, gente? Quem é que mantém lá a mesma coisa todo... É difícil até do ponto de vista de motivação também. Tá? E também fisiológico, não tem porquê. Tem que jogar com intensidades quase sempre em torno daquilo que tu quer tentar buscar. Tá? Então é isso, mais isso que eu ia dizer, deixa eu ver aqui. Tá, e aqui depois só para dizer para vocês que aqui tem slides com muito exercício de pliometria, mas eu vou dizer para vocês que comparado com o que tem na internet é muito melhor, só tem que cuidar que
como tem tanta coisa coisas boas na internet, tem milhares de outras muito ruins, né? Então, você só tem que usar as regras da criticidade científica, das evidências baseadas, da ciência baseada em evidência, e por aí vai, tá? Mas tem muito material, vídeos muito legais de treinamento. Só agora, nessa época aí, tem os meus amigos aí, o Daniel Bolusa falou ontem, vai falar amanhã, tá falando todo dia, o Nakamura também, um monte de palestra, o Cruel tá dando palestra também, a dar com pau toda noite, tem alguém falando alguma coisa, tá? O LaCieX é outro guia interessante para você seguir em coisas super legais. Então, é só pegar algumas referências assim de qualidade da informação e vocês vão ter muita informação para jogar na ideia de vocês do treinamento de força, tá? Fiquem atentos a isso, que tem coisas muito legais acontecendo e dando mais detalhes, que eu dei só o básico do básico, mas para cada coisa dessas que eu falei, tem saído coisas muito legais, né? A gente até estava falando no início da aula aí sobre isso hoje. A gente estava falando um pouquinho sobre essa quantidade de informações, né? Agora com o professor Jean Jeremia, que a gente vem colaborando para entender a mecânica músculo-tendínea em corredores e ligado com a economia, com as coisas que a gente estuda, no grupo no Locomotion, a gente viu agora, por exemplo, ele indicou lá que treinamentos isométricos são extremamente interessantes para desenvolvimento de tendão. Então, a gente quer tentar ver isso também, como isso se repercute depois lá na corrida mesmo, né? No sistema massa-mola da corrida, que é o que o Guilherme quer estudar e descobrir hoje, né? Ele deve ter falado já 3 vezes, eu não lembrei. Mas coisas interessantes que vão nos dando, vão adicionando informações para as coisas que servem, assim, para a gente fazer escolhas dentro do que a gente tem de possível também, né? E o caminho é muito legal. O treinamento de força eu acho que é um assunto muito legal. De novo, limite é conhecimento e criatividade, né? A Grace também me falou, agora eu olhei aqui, eu lembrei que ela está fazendo trabalhos excelentes com alunos, com pacientes, né, com diferentes desordens aí, e coisas muito interessantes com treinamento isométrico também. Então, tem chão aí interessante para a ciência do exercício. O pessoal das doenças respiratórias é uma coisa que foi do mestrado do Pedro Schons, a gente descobriu. É uma excelente estratégia de treino com eles, uma coisa que ainda tem muito receio, assim, a área da pneumo, né, os setores lá, né, de reabilitação, e que é os treinos de saltos mesmo, onde não gera dispneia como outros, né, que fazem. Os treinos mais conhecidos geram muita dispneia. Os saltos não, e parece ter uma boa aderência aí aos treinos, né, até pela praticidade, etc. Então, o mestrado dele mostrou isso. Então, cada vez mais coisas interessantes com treinos de força e muito funcional, sem necessitar de tanto dinheiro, tecnologia e tal, mas muito mais é conhecimento, né? Lembrando disso. Muito bem, pessoal. Vou parar a gravação por aqui.